Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor, juntamente com o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa vir de forma poderosa, abundante, crescente em nossas vidas, neste início de semana, quando nós estamos iniciando aqui uma nova lição do livro de Isaías, a lição número 11, cujo título é Povo Escolhido do Senhor. O verso síntese está em Isaías capítulo 14, versículo 1, que nos traz aqui a seguinte mensagem: mais uma vez, o Senhor Deus terá compaixão de Israel e o escolherá para ser seu próprio povo. Fará com que os israelitas voltem para sua própria terra e estrangeiros irão morar ali com eles. Esse é o verso síntese que nós iremos, seria o resumo da lição desta semana, uma introdução a uma lição que fala perfeitamente esse povo de Deus que é escolhido. Pois bem, não vamos nos delongar muito sobre a questão do verso síntese dessa semana, porque nós iremos comentá-lo a partir agora da primeira pergunta em seguida. Pois bem, meus amados, vamos aqui para a nossa primeira pergunta da nossa lição semanal, baseado no verso síntese em Isaías 14:1, e a pergunta nos dá aqui uma nova perspectiva, né? Um direcionamento baseado em todo o contexto do capítulo 14, para que a gente possa refletir direcionado aqui nesta pergunta, né? Onde estavam os israelitas para que o Senhor fizesse com que voltassem? Quem também viria com eles? Essa aplicação é literal ou ela é espiritual? Então nós temos aqui três perguntas, né? A última delas a gente vai entender essa conotação espiritual, para que a gente não limite a palavra de Deus apenas a um cumprimento histórico, numa ocorrência especificamente quando o povo fosse libertado do cativeiro babilônico e tivesse a oportunidade de voltar para Jerusalém, né? Vamos ver se é só isso mesmo, se é como alguns acreditam, né? Que é só isso mesmo e acabou. Essa palavra aqui não tem uma conotação ainda mais profunda e espiritual, né? E as outras duas perguntas, né? Quem viria com eles e onde estavam os israelitas? Claro que aqui o texto bíblico, o texto aqui não responde onde estavam, mas nós sabemos que o contexto, a gente já sabe onde eles estavam. Isaías está falando claramente para o povo de Jerusalém, já que é um profeta do Reino do Sul, especificamente enviado a Jerusalém, né? E Isaías está dizendo que o rei da Assíria, o reino de Babilônia, viria e levaria os judeus em cativeiro, para o cativeiro. E esse cativeiro foi lá na Babilônia. Nós conhecemos bem a história, né? A última investida lá de Nabucodonosor com seu exército incontável, né? Que invadiu, derrubou os muros de Babilônia, derrubou o templo e tal. Foi um grande estardalhaço lá deixou Jerusalém em ruínas, né? Em 586 a.C. Então, Isaías está descrevendo isso, né? Então, onde é que eles estavam? Estavam em Babilônia. Essa descrição do capítulo 12, 13 e 14 de Isaías é justamente o retorno, né? O sentido literal aqui é o retorno do povo judeu que estava cativo na Babilônia e que retornaria para Jerusalém. Esse é o contexto literal, histórico, do que ele está descrevendo aqui em Isaías 12, 13 e 14. Então, o contexto anterior, a gente não pode ler o capítulo 14 isolado, do versículo 13 e do 12. Quando eu leio aqui, isolado, como fazem alguns judeus, né, tendenciosos para dizer que o povo de Israel, como etnia, como DNA, é um povo escolhido, especial, que Deus tem uma atenção fazendo acepção de pessoas, é um povo, né? Quando você lê isolado o texto, tem essa tendência, né?
Mas quando se lê o texto corretamente, respeitando o contexto, a gente vai entender. Então o texto diz assim, vamos ler o texto. Isaías 14:1. Mais uma vez? Então eu não posso ler esse texto isolado. Se ele está falando mais uma vez, quer dizer que eu tenho que levar em consideração as outras vezes anteriores que ele falou. Não é mesmo? Olha como o texto começa. Mais uma vez, o Senhor Deus terá compaixão de Israel. Ou seja, Israel vinha reincidindo em vários pecados e o Senhor tendo compaixão dele, né? E o texto diz assim, ó, e o escolherá para ser seu próprio povo. Como assim escolherá? Israel já não era seu povo? Como é que ele vai escolher de novo? Né? Claro que o texto aqui está subordinado a uma mensagem anterior do capítulo 13, capítulo 12, capítulo 11, quando o Senhor diz bem claro, lá do cativeiro eu retirarei apenas um remanescente. Ele fala várias vezes, somente alguns retornarão. Ele está escolhendo, depois de um peneiramento, depois de uma sacudidura, ele está escolhendo os perseverantes, os que não abandonaram a sua lei, mesmo no cativeiro, os que continuavam obedientes à palavra de Deus. Então isso é o que é a escolha. Esse é o verdadeiro Israel, do qual ele chama de seu povo. Não é todo o povo de Israel, não é a etnia de Israel, mas um povo especificamente que tem nele o Espírito de Deus. Ok? Deixa bem claro esse ponto. Aí ele diz assim, ó, o restante do verso fala, fará com que os israelitas voltem. Mas não são todos israelitas? Não, só o remanescente. O contexto é muito claro. Então ele chama de israelita não todos os filhos de Jacó, não toda a nação de Israel, mas israelitas, aqui nesse contexto, é espiritual. Não é o DNA, não é a etnia, mas o homem fiel espiritualmente a Deus. Aquele que guarda a sua palavra. Aquele que é obediente. Quem vai voltar é somente os israelitas. Então, a partir de agora, em todo o contexto que eu vou ler, eu preciso ter cuidado no contexto para saber se a palavra Israel está se referindo à nação ou se é um contexto espiritual referindo-se apenas ao remanescente fiel. Porque isso já se vem se repetindo desde o capítulo 9, né? Então, veja só, temos que ter essa visão espiritual, porque senão a gente vai ter uma visão limitada da palavra de Deus, descontextualizada e não fiel à mensagem real espiritual que Deus quer falar para o seu povo espiritual. Então ele diz aqui, ó, voltem para, né, a sua própria terra e estrangeiros irão morar ali com eles. Morar significa viver. Viver como se fosse um só povo, como se viver num só espírito, viver numa só fé. Morar com eles significa isso. Então, o que significa que estrangeiros iriam para morar ali com eles? Babilônicos, da mais alta corte, os príncipes, os duques, os grandes líderes, os principais dos caldeus, viriam morar ali em Jerusalém com eles? Era isso que o texto estava dizendo? Ou essa linguagem está se referindo, como em todo o Evangelho, até o fim dos tempos, até a volta de Cristo, está se referindo ao momento em que o Senhor começa a agregar para fazer um só povo, religiosos e gentios juntos, né? Quando é que isso acontece de fato, né? Quando é que vão morar junto na mesma fé, no mesmo templo, frequentar o mesmo templo que é Deus, frequentar o mesmo templo que é Cristo? Quando? Quando é que vão morar juntos? Por que as escrituras não detalham e dão grande ênfase que grandes babilônicos voltaram, né, vieram com os judeus para a Babilônia, né, e ali se tornaram judeus, se circuncidaram? Por que não dizem isso? Por que a Bíblia não diz? Mas a Bíblia vai exaltar isso justamente com Cristo e com Paulo,
Paulo, Pedro, né, Tiago, quando os gentios se unem definitivamente aos de etnia judaica, os discípulos, apóstolos, e tornam um só povo, uma só igreja, e moram juntos, mas moram no sentido mais bonito dessa palavra, né? Quando a Bíblia diz que nós somos morada do Espírito Santo, ou habitação do Espírito Santo, está dando uma conotação de convivência permanente. Não é visitar, é morar, é habitar, né? Olha que coisa maravilhosa. Então, o texto aqui ele é conclusivo, mostrando claramente esta verdade. Deus retiraria um remanescente, né, de Babilônia, como no tempo do fim agora ele está tirando um remanescente de Babilônia, para juntar com pessoas que nunca nem ouviram a palavra, gentílicas, formando um só povo para o último resgate, que é a volta de Cristo, quando o povo será livre definitivamente da grande Babilônia símbolo, da grande Babilônia espiritual. Continuando, meus amados, vamos aqui para a segunda pergunta, que diz assim: quando os israelitas voltarem, quem também virá com eles e o que eles serão? Versículo 2 agora, né? Versículo 2 diz assim: pessoas de várias nações irão com os israelitas para a sua terra, a terra do Senhor, e ali se tornarão escravos e escravas do povo de Israel. Os israelitas terão como escravos aqueles que antigamente eram seus donos e dominarão aqueles que antes os dominavam. Vejam que aqui é algo impressionante, esse texto aqui. Olha. Se eu disser nesse texto, se eu colocar uma aplicação literal, histórica desse contexto aqui, isolar esse verso aqui, o 2, no seu próprio contexto, eu vou ter problemas porque eu não vou encontrar argumentação bíblica histórica para isso. O povo que retornou com grande dificuldade lá de Babilônia, com grande dificuldade, Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, que seriam derrubados de novo, né? Mais 2 vezes. Me diga assim, se fosse toda a dificuldade que eles tiveram para reconstruir, né? Inclusive enfrentando inimigos internos, inimigos judeus, para reconstruir os muros, para reconstruir, né? Foram muita dificuldade. E em nenhum momento nós encontramos aqui o povo babilônico, né? A ideia aqui do povo babilônico, que era de onde eles vieram, era o povo que o escravizava, era o povo babilônico. Não tinha outro povo, era o povo babilônico. Né? E aí, o contexto aqui é o povo babilônico. Capítulo 12, 13, 14 é o povo babilônico. E não tem essa história, porque eles voltam do cativeiro, continuam sendo submissos ao reino dos medo-persas, depois vão ser escravizados pelos gregos e depois vão ser escravizados pelos romanos. Até o ano 70, quando Jerusalém é destruída definitivamente. Né? Se torna ruínas tudo, né? Para ser a Jerusalém de hoje, que nós conhecemos, ela está reconstruída em cima dessas ruínas. Né? Então, em nenhum momento da história, a gente vê aqui o povo de Israel dominando. Não é sobre os babilônicos, aqui diz que é sobre todas as nações. Aí é que não se aplica. Veja bem que o texto aqui ele é muito mais abrangente. Ele está falando aqui não do Israel literal. O Israel literal é liberto, volta para Jerusalém, né? Quem sabe pode ter vindo 1 ou 2, né? Pessoas pobres lá dos babilônicos, né? Que vieram com eles e começaram a servir juntamente com eles ali. Mas o povo de Israel nunca dominou o mundo todo aí, como o texto aqui quer dizer aqui, olha, que todas as nações serão escravos de Israel, né? E aqueles que os dominavam agora serão dominados por ele. Só tem uma forma de a gente entender isso, né? É o resgate na volta de Cristo.
quando todos esses povos aqui, né, inclusive esses povos que virão e vão servir aos judeus. Que linguagem é essa de servir aos judeus? Significa que o povo judeu vai continuar sendo grande, superior, maioral sobre os gentios? É isso mesmo que o texto está querendo dizer? Como um povo superior, como alguns sem discernimento creem e pregam? Vamos perguntar a Jesus se é isso mesmo? Aí Jesus chega falando para judeus, Pedro, Tiago, João, por exemplo, Filipe, Tomé e tantos outros, né? Natanael, judeus, que ele disse o seguinte assim: vocês querem ser o maior, então sejam vocês quem sirvam. Em outras palavras, ele está dizendo: os gentios que viriam seriam maior do que os judeus que já estão. O maior do reino de Deus é aqueles que são escravos, que servem o outro. Então, quando ele diz aqui claramente que os judeus retornariam e que outros povos estrangeiros viriam, outros povos não é só Babilônia. Então, o texto não se refere apenas à libertação do contexto babilônico, do cativeiro babilônico, né? Mas gentil de todas as nações, que aconteceriam não só ali no ano 500 e pouco, ali no meados ali do século VI a.C., mas continuaria isso ocorrendo com Medo-Persas, né? Com os persas, com os gregos, com os romanos, com pessoas lá de toda a Ásia, da Europa, pelo trabalho realizado por Paulo e tantos outros. O texto ele é muito abrangente, ele nunca vai satisfazer a história para descrever com fidelidade o ocorrido somente com a libertação do cativeiro do povo de Israel, né, de parte do povo de Israel lá de Babilônia, né? Lá de Babilônia, para alguns, com o consentimento do rei Assuero, né, de Artaxerxes, voltasse então para a reconstrução, isso já no Império Medo-Persa, né? Voltasse então para Jerusalém. Então vejam que o texto aqui ele é maravilhoso, o texto é maravilhoso. O texto está dizendo que esses estrangeiros viriam para ser escravo, para servir a Israel. Como é que alguém serve a Israel? Vou dar um exemplo simples demais aqui. Quem é maior é o professor que conhece tudo e está ensinando ao aluno que não sabe nada, ou é o aluno que não sabe nada que está ensinando, que está aprendendo com o professor? Quem é maior dos dois? Você, de forma simples e inteligente, como qualquer pessoa racional, vai dizer: claro que o professor é muito maior. O professor, ele ensina. Quem tem o conhecimento tem o poder. Então, o professor é maior que o aluno. Claro que isso é óbvio. Qualquer pessoa entenderia isso. Aí eu pergunto: quem é que está servindo a quem? O aluno está servindo ao professor ou é o professor que está servindo ao aluno? O maior é aquele que serve. Então, quando a Bíblia está dizendo aqui que pessoas de todas as nações viriam servir ao povo de Israel como escravo, povo de Israel, é o que Isaías vai dizer mais na frente, que Deus traria um povo de linguagem diferente para ensinar o judeu, para ensinar com discernimento espiritual o judeu, né? E aí aqueles que estão presos à letra morta, sem discernimento espiritual, quando lê esse texto aqui, vai dizer assim: tá vendo? Olha, o povo judeu é um povo especial, vai dominar sobre o outro. Não entendeu a linguagem espiritual aqui empregada. É uma linguagem profética, né? E a própria linguagem profética deixa bem claro que eu não posso me prender aqui à letra morta, ao aspecto histórico, porque o próprio texto não atende ao aspecto histórico. É algo de ordem espiritual. Aqui tem mensagem profunda que não é só para aquele momento, para o ano da invasão dos medos persas sobre Babilônia, mas isso aqui, essa informação aqui, ela vai ocorrendo ao longo do tempo, não é? Que coisa maravilhosa, que mensagem rica e poderosa é essa mensagem que o Senhor está nos passando. Pena que os religiosos, presos às tradições e aos discursos, às narrativas criadas ao longo da história, né? A reza retórica que muitos se apegam, não conseguem enxergar essa mensagem espiritual.